Agora são 8h13. 6 ossadas humanas foram encontradas em uma construção na Rua Abílio Diniz, número 1149, na Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo. O local fica muito perto da sede do antigo DOI-CODE, local em que integrantes da ditadura militar torturavam presos políticos. Foi nesse local que os jornalistas Vladimir Herzog e também Luiz Eduardo Merlino morreram, foram assassinados pela ditadura militar. Hoje esse local é o 36º DP, Distrito Policial. E a Polícia Civil de São Paulo recebeu a denúncia anônima de que funcionários de uma obra de prédios residenciais da Unic Incorporações estavam no local quando encontraram pelo menos 6 ossadas. A gente vai falar sobre esse assunto com a Eugênia Gonzaga, ela que é procuradora regional da República e presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Olá, Eugênia, bom dia. Bom dia, ex-presidenta da comissão. Exatamente, ex-presidente, toda aquela polêmica, né? Eugênia, Exato. conta pra gente como é que você está vendo esta notícia de importante, é extremamente grave o que está acontecendo, não é, Eugênia? É muito grave, independentemente de qualquer relação com desaparecido político ou sítio histórico. É chocante, né, a postura aí de uma empresa privada ao constatar que podem ser ossos humanos, né, não tomar uma providência adequada de enviar para os órgãos, né, de perícia. Mostra o descaso, né, com a vida humana, com os despojos de pessoas pobres, né, vítimas de violência. Infelizmente, o Brasil ainda, né, vive essa espécie aí de cegueira, né, para a gravidade da questão relativa ao enterro de pessoas humanas. Exato. Bom, agora o que fazer, né, daqui para frente, porque existe essa denúncia que é gravíssima. Parece que os corpos, né, foram desovados também em uma área em Carapicuíba, né, na Grande São Paulo. Teria sido essa atitude, né, de uma das pessoas, né, da obra. Como é que você está vendo também essa possibilidade, né? Então tem os ossos, aí esses ossos vão para outro local. Quer dizer, é importante a investigação nesse momento para encontrar, né, esses ossos e para saber de quem são, né? É fundamental encontrar os ossos, saber onde eles foram desovados. Nesse momento, pelo que eu soube pela imprensa, né, porque a princípio isso é uma questão a ser apurada pela área estadual, pela Polícia Civil, pela polícia ligada ao Ministério Público Estadual. E pelo que eu soube, isso já é um inquérito, né, já tem uma investigação na Polícia Civil e, portanto, imagino que eles devem ter agendado algum tipo de perícia, algum tipo de visita técnica nesse local em Carapicuíba, para verificar onde poderiam estar esses despojos. Eu gostaria muito que órgãos como, por exemplo, o Grupo de Trabalho Perus, pessoas que são peritas e peritos independentes, fossem convidados, participassem desse tipo de diligência, porque para a antropologia forense, para quem trabalha com esse resgate, né, do desaparecido, o olhar é completamente diferente do que aquele meramente policial ou apenas ligado à perícia voltada para um processo. Então, tem todo um cuidado, né, com a vida humana, com o fato, pelo menos, de ser ossadas humanas. Esses ossos precisam ser medidos, precisam ser inventariados, precisam ser retirados com muito cuidado, né, um cuidado de arqueologia mesmo, né, aquela coisa de ir varrendo, ver para que ele não sofra, por exemplo, outra lesão. Às vezes, ossos antigos, eles estão já próximos de quebrar, de desfazer, então, cada vez que mexe, você pode perder DNA. E o DNA é fundamental também para a investigação. A minha sugestão, para quem, né, vem conversando comigo a esse respeito, eu acho que se forem mesmo, né, ossos humanos, e eu acho que é preciso coletar DNA, sim, para se juntar às amostras que estão sendo feitas da vala de Perus,
porque acho que não custa nada, né, tomar esse cuidado, porque todo o banco genético das famílias, de pessoas que morreram nessa região, nesse período, ele já está sendo analisado. Então, seria simplesmente acrescentar aí um conjunto muito pequeno de amostras, né, que seriam 6 casos, se isso realmente proceder. Muitas pessoas me falam, mas, Eugênia, o modus operandi do doicode na época não era de enterrar no quintal, por exemplo, né? Porque eles levavam para cemitério. E isso é verdade. Até onde nós sabemos, as pessoas que eram mortas lá dentro do doicode, elas eram levadas para cemitérios públicos, principalmente para Vila Formosa ou né, posteriormente, para o cemitério de Perus. Mas eu acho que não é possível descartar a hipótese de que, por exemplo, em alguma situação, possam ter preferido enterrar por ali mesmo, porque para enterrar em cemitério é preciso, de algum modo, né, como se diz, né, esquentar, né, esse corpo, né, dar uma guia, receber um número de sepultura. E foi graças a isso que as famílias e nós no Ministério Público descobrimos o destino já de várias pessoas da ditadura. Então, eu creio que é um DNA muito importante e que tem um interesse apenas pelo fato de ser seres humanos. Existe esse crime, né, de descartar despojos humanos, né, isso é previsto como crime no Código Penal, e ainda a possibilidade de serem ossos humanos de pessoas ligadas à ditadura, pessoas que estão sendo procuradas de algum modo pelas suas famílias, e pode até mesmo ser uma coisa mais antiga, né? São Paulo tinha, né, nessa área central aí os tais cemitérios de escravos, cemitérios clandestinos, e é preciso olhar tudo isso com muita cautela. Exato. E, inclusive, pelo que se sabe, né, também aí pela imprensa, é que esses corpos, essas ossadas, apresentavam aí orifícios provocados por disparos de armas de fogo, né? Quer dizer, enfim, Isso torna tudo ainda mais grave, né? Porque com certeza é produto de crime, né? É frustrar uma possível investigação, né? É muito, muito grave mesmo, precisa ser analisado com muito cuidado. Ah, bom, se tinha orifício de bala, então dificilmente tem a ver com escravos, né? Uma boa observação. Mas pode ser também que seja algo aí mais do passado, né? Não sei. Vamos analisar tudo com calma. Aliás, vamos não, porque eu não estou mais à frente desses trabalhos, né? Eu estou aqui apenas falando como especialista no tema. Agora, Eugênia Naama, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eugênia, eu estou dando uma olhada aqui, a reportagem da Ponte esteve no local no último sábado, na rua Abílio Soares, onde foram encontradas as ossadas, Sim. e traz aqui para gente a informação de que, independentemente das ossadas terem sido encontradas no terreno, no local, o empreendimento residencial que está sendo construído no local vai ser entregue dentro do prazo, e que a empresa que está promovendo essa construção, a Urbic Vila Mariana, Urbic Ibirapuera, traz aqui como resposta que as ossadas não vão atrasar a entrega das obras porque são ossadas antigas, só teria um prejuízo ou não para as pessoas que compraram ali um imóvel no local se fosse algo novo, né? Se fosse corpos novos, mas como é muito antigo as ossadas, então o empreendimento imobiliário vai seguir ali a todo vapor. Agora, sim, é importante a gente... É importante Sim, a investigação minuciosa disso, né? Do que está acontecendo, porque há até aqui suspeitas de que no local poderia funcionar um cemitério clandestino. Sim. Bom, vale lembrar que ali é muito ao lado também do Segundo Exército, né? Além de ser perto do doicode, é muito do lado do Segundo Exército. E, infelizmente, né, pelo menos no tempo da ditadura, esses locais, eles prenderam pessoas, mataram e desapareceram com os corpos, né? Então, isso é comprovado. Então, eu acho que não dá para olhar com tranquilidade ossadas encontradas perto desses locais. Eu vou pedir um favorzinho para vocês. Se aqui fechar, eu não sei o que aconteceu, meu celular acho que descarregou muito rápido. Se fechar é porque caiu minha bateria, mas eu me reconecto rapidinho, tá bom? Tá, só para vocês não fiquem sumir de uma vez. É muito complicado tudo isso, mesmo quando
diz é antigo, é novo. É impossível alguém que não seja especialista afirmar se é antigo, se é novo. Mesmo o fato de dizer, olha, tinha orifício de arma de fogo. Quem disse isso? Né? É muito complicado, porque eu que trabalho muito perto de pessoas ligadas à perícia, nem sempre é tão óbvio que o ferimento foi anterior ou foi posterior. Às vezes um ferimento feito por marreta, né, pode se confundir, né? Então, é preciso realmente uma perícia muito minuciosa. Então, a construtora, ela mesma deveria ter tomado o cuidado imediato de paralisar e de apurar isso imediatamente. Afinal de contas, que tipo de empreendimento ela vai vender, ela vai entregar para os seus compradores? A um local em que se acha osso e eles simplesmente descartam, dizendo que é antigo? Não faz o menor sentido, né? E se for antigo, mais um motivo também para poder investigar melhor esse terreno, essa área. Né? É realmente, assim, chego até a falar uma palavra forte, mas é uma desfaçatez, né? Muito grande, né? Você simplesmente dizer que a obra prossegue porque eram ossos antigos. Isso não é justificativa. Não dá para afirmar que eram antigos, não dá para afirmar que eram novos, e de antemão é muito difícil dizer se eram ossos humanos ou não. Isso, de qualquer modo, teria que ter sido apurado imediatamente e jamais ter sido feito esse absurdo, né, de descartar. Acho que dificilmente esses ossos não seriam humanos, né, porque a denúncia chegou de uma maneira muito, muito grave, muito completa. Então, tem muitos nós aí, muitos pontos a serem resolvidos, e eu acredito que agora o Ministério Público Estadual é que vai, né, dar andamento nisso e saber se é possível ou não dar sequência à entrega dessa obra ou não. Exato, e foi através de uma denúncia anônima, exatamente, não foi a empresa, né, que se colocou ali para esclarecimentos e tal, para investigação. Agora, E Eugênia, era a diga. responsabilidade dela fazer isso, né? Era a responsabilidade dela Sim. fazer isso, em primeiro lugar, né? Exato, exato. E Eugênia, e eu queria que você falasse também sobre a angústia, né, de muitas famílias que ainda não têm, né, encontrados aí as ossadas dos seus entes queridos na época da ditadura militar que foram assassinados. Quer dizer, é mais uma esperança. Como é que isso está entre os familiares, né? Poxa, tá todo mundo falando. Eu conheço algumas famílias também. E aí, será que é de algum parente nosso? Não é? Fica realmente uma apreensão muito grande, né, Eugênia? É aquele sofrimento a conta-gotas, né? Que ele vai sempre se ampliando, se aprofundando. É como se fosse ali aquela ferida que, né, vão cutucando sempre, né? O desaparecimento é aquela tortura constante em cima, né, da família. E, claro, ao mesmo tempo que acende uma esperança, também reacende toda aquela dor. Né? No caso das pessoas que os seus familiares foram para a Vala de Perus, eles tiveram, sim, essa sorte de encontrar, mas, ao mesmo tempo, é aquela esperança que alenta, mas que, ao mesmo tempo, também dói. Né? Hoje eu já tive contato com 2 famílias, né, que tiveram o DNA encontrado na vala. Né? A gente fala assim, o DNA estava lá. Então, não dá para dizer que essas pessoas não foram jogadas, não foram ocultadas nesse local. E é esse misto, né? Um misto de alívio de encontrar e o misto da dor, né? De pensar que o seu familiar teve uma forma de sepultamento tão indigna quanto essa. E no caso do desaparecido político, a perda sempre é terrível, mas você saber que foi morto pelo autoritarismo, né? Pela truculência de não se aceitar uma posição diferente, isso tudo é muito desesperador, principalmente em momentos como esses, né, em que nós estamos vendo aí uma certa banalização dessa truculência, dessa violência que foi cometida no período, pessoas que tentam dizer que não foi tão grave como dizem, foi sim muito grave, é perfeitamente possível que existam corpos em locais clandestinos como esse. No Rio de Janeiro existem cemitérios clandestinos, existem corpos encontrados em pista de pouso, que existe até uma dúvida sobre a possibilidade de ser, por exemplo, Stuart Angel. Né? Então, imagina tudo isso para as famílias, né? esse caldo de informações desencontradas, e que o Exército, as Forças Armadas e a própria Presidência da República continuam sonegando dos familiares, porque tudo isso já poderia também ter vindo à tona
se esses próprios órgãos que colaboraram com a repressão hoje tivessem uma postura contrária e colaborassem com a verdade, colaborassem pelo menos com o encontro, com o direito dessas famílias de encontrar esses corpos e darem a eles um sepultamento digno. Nada disso precisaria estar acontecendo, essa dúvida toda relacionada, por exemplo, a esse tipo de local, se eles já tivessem aberto e dito o destino de tudo que eles fizeram com esses corpos. E eles sabem fazer isso, porque o Exército tinha realmente o fichamento de cada caso. Eles não abriram essas informações porque não quiseram até hoje e porque nenhum presidente ou presidenta da República exerceu essa função de comandante em chefe e de fazer com que essas informações fossem dadas, pela finalidade nobre, né, de não se revolver o passado e tentar seguir adiante com a democracia. E a gente viu que essa receita não funciona e, além de ser, né, uma maneira absurda, né, de egoísmo em relação ao sofrimento dessas famílias que ainda procuram respostas. Perfeito, tá certo, Eugênia. A gente agradece aqui a sua participação, toda essa explicação a respeito do tema. Um grande abraço para você e parabéns também pelo prêmio que você recebeu, o 4º Prêmio de Direito à Memória e à Verdade, recentemente. Enfim, o governo Bolsonaro, né? Enfim, todas essas forças retrógradas, tirando você aí da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, né? Que você presidia, mas a sociedade civil, enfim, várias entidades reconhecem o seu valor e parabéns, Eugênia. Fico muito grata com esse reconhecimento, principalmente nesse momento, né? Muito importante. E parabéns a vocês também pelo belo trabalho que vocês fazem na Rede Brasil Atual. Muito obrigada, Eugênia. Um grande abraço. Até mais. Falamos aqui com a Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e ex-presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos.